Abra sua Bíblia, NVT, livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias capítulo 18. E o verso de número 1. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Esse foi o dia que o Senhor preparou para você. Então se alegre nele. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que o salmista falou isso? Porque ele sabia que ali na casa do Senhor Deus ia falar. E quando Deus fala, aleluia, milagres acontecem. Quando Deus fala, aquele que está sem direção, ele encontra a direção. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desce até a casa do oleiro, e eu lá falarei contigo. Foi à casa do oleiro e encontrei o oleiro trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo na mão caiu, não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro faz com o barro? Como o barro está na mão do oleiro, vocês estão na minha mão. Amém? Como o vaso que está na mão do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos. Palavra do Senhor. Esse texto é um texto poderoso, é um clássico, eu acho. Assim, tem alguns textos na Bíblia que para mim são clássicos. Toda vez que eu abrir esse texto, sei lá, 20 vezes no dia, Deus vai falar 20 vezes de uma maneira diferente. E aqui Jeremias ele está pregando para um povo que está cativo, pregando para um povo que está prisioneiro dos babilônicos, um povo que está sem esperança, um povo que parece que a nação ela foi despedaçada, ela foi quebrada, e as pessoas olhavam e diziam: não tem mais jeito, não vai dar mais certo, e agora? O que nós vamos fazer? Talvez você entrou aqui nessa noite exatamente pensando como o povo de Israel estava pensando naquele momento e naquela época: não tem mais jeito, estamos escravos, não temos mais força, não temos mais nação, não temos mais dignidade, não temos mais nada. E eles achavam que tudo tinha acabado. Só que o processo que eu e você estamos passando, ele é um processo de transformação e de mudança. Todo dia que você acorda, você não é o mesmo de ontem. Você não é o mesmo que você era de manhã. Estamos sempre num processo de mudança. E mudança dói. E mudança, ela gera um desconforto. Mas uma coisa que nós vamos entender aqui, que apesar do desconforto que eu e você possamos estar passando, Deus está trabalhando. Você não está à toa, Deus está trabalhando. Deus trabalha na matéria que ainda nós estamos nos tornando. A palavra de Deus, ela diz que Deus diz para Jeremias: Jeremias, desce na casa do oleiro. E o oleiro, ele trabalhava em um porão.
Jeremias tinha que descer para poder ver aquilo que o oleiro estava fazendo. E muitas vezes na nossa correria, na nossa, nos nossos afazeres diários, nós não temos tempo exatamente para fazer isso, de descer e ver o que o oleiro está fazendo. A palavra de Deus, ela diz que Deus não para de trabalhar na nossa vida. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando na nossa vida, mas muitas vezes nós não podemos ver isso, muitas vezes nós não observamos isso, porque a nossa correria do dia a dia, ela muitas vezes não nos deixa ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Deus trabalha na matéria que ainda estamos nos tornando. O versículo diz: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá falarei as minhas palavras para você. O barro, ele não está pronto ainda. Deus está trabalhando naquele vaso. Aquele vaso está sendo trabalhado, está sendo moldado. E Jeremias vai observar algo que enquanto o oleiro está moldando aquele vaso se quebra, aquele vaso se espedaça no chão. E se fosse eu e você, poderíamos ver e olhar e ver que não tem mais jeito, pega, joga fora. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que você está passando na tua vida nesses últimos tempos é porque Deus está trabalhando na tua vida e Ele não vai jogar nada fora. Deus não trabalha nos perfeitos, Deus trabalha naqueles que se deixam trabalhar por Ele. Sabe, fazia muito tempo que eu não via Deus me chamar para conversar. E ontem eu fui dormir, e aí eu acordei na madrugada, e eu pensei que já era umas 6, 7 horas, que eu falei assim, cara, perdi a hora. Aí eu acordei e fui orar. Aí eu orei, e Deus começou a tratar algumas coisas comigo, a me dar algumas direções. E aí eu fui ler a Bíblia. Aí eu li a carta de Pedro inteira. Aí li a segunda carta de Pedro. E achando que já eram umas 6 e pouco. Aí eu fui para a sala, fui orar de novo. Deus, fazia já algum tempo, mas ontem Deus me derramou uma fome por buscar a sua presença. E quando eu acordei, quando eu orei, li Pedro, li um capítulo de um livro que eu estava lendo, orei de novo, e eu fui olhar 3:25. E sabe o interessante? O interessante é que parecia que eu tinha dormido 12 horas, eu não estava com sono. Aí eu falei, não vou voltar mais para dormir, eu vou ficar aqui, por aqui mesmo. Deus tem uma necessidade de trazer um avivamento no seu e no meu coração. Deus quer falar conosco, mas muitas vezes a nossa correria do dia a dia, ela nos impede de descer na casa do oleiro e observar e ver o que é que Deus está fazendo. Nós precisamos ouvir e ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ei, você que entrou aqui nessa noite achando que está passando por uma dificuldade e Deus não está te vendo, deixa eu falar uma coisa para você: Deus está trabalhando na sua vida. Nós somos vaso na mão do oleiro, e tudo que Deus te trouxe para aqui nessa noite é para dizer para você: olha, desce na casa do oleiro, observa e vê que eu estou trabalhando na tua vida, e você será melhor daquilo que você já era. O apóstolo Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória. Deus não perde oportunidade. Toda
ação, tudo aquilo que nós estamos passando, é uma oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. Eu não sei se você já teve, sabe, quando você vai ali para Serra Negra, tem aqui uma cidade, Pedreiras, vende umas porcelanas, vende uns vasos. Você pode olhar, nenhum vaso é igual, todos são diferentes. Quando Deus olha para você, o processo que Deus está fazendo na minha vida, ele é diferente do processo que Ele está fazendo na tua vida. Mas o importante que devemos entender aqui, que independente do processo que eu esteja passando, do processo que você está passando, entenda uma coisa, é Ele que está trabalhando. Só existe um oleiro e nós somos vasos na mão dEle, e Ele está trabalhando na nossa vida. Esse texto ele mostra que as dificuldades e revela o que precisa ser feito. Deus disse para Jeremias: desce até a casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Sabe por quê? Porque lá aonde o oleiro estava trabalhando era onde Deus queria que Jeremias observasse, para que ele pudesse falar. Às vezes a nossa vida é tão corrida, irmão, que a gente não tem tempo para ouvir Deus falar. E Deus está falando. Jeremias lá na frente, Isaías vai dizer que o nosso Deus não é como o Deus dos outros, que tem mão, mas não pega, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não escuta, que tem perna, mas não anda. Nosso Deus é um Deus vivo, e por ser um Deus vivo, Ele continua falando, Ele continua trabalhando. Mas como ouviremos, se nós não paramos, não tiramos tempo para ouvir Deus falar conosco? Algum tempo aí atrás, eu fiz um desafio para a igreja, que nem era para mim fazer isso era para ser natural. Da igreja, quando vocês viessem na igreja, vocês trouxessem a palavra de Deus, a Bíblia de papel, sabe, para que quando a gente abrisse aqui a Bíblia, você pudesse olhar, sabe, acompanhar. Muitas vezes quando eu estou sentado e eu vejo um dos pastores pregando, e eu estou com a Bíblia ali aberta, e Deus está usando dele para falar, e de repente Deus está me dando outra coisa em cima daquilo que Ele está falando. Deus quer falar, mas a gente prefere ouvir a voz das celebridades, a gente prefere ouvir a voz dos pastores de nome, e a gente esquece de ouvir a voz de Deus. Deus vai me usar para falar contigo, vai me usar para falar contigo, mas Deus quer falar contigo pessoalmente. Eu só sou alguém que está trazendo um recado de Deus para a sua vida, mas Ele quer falar com você pessoalmente. Você quer ouvir a voz dEle? Amém? Glória a Deus. A dificuldade, ela revela o que precisa ser feito. Olha o que diz o versículo: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão dele, o vaso, ele não se estragou fora da mão do oleiro, ele se estragou, ele quebrou na mão do oleiro, sabe? Isso é muito revelador, porque você entende que aquilo que você está passando agora, que você acha que Deus esqueceu de você, não, Deus continua trabalhando em você, mesmo você estando quebrado, mesmo você estando passando por esse momento que você está passando de enfermidade. Você está na mão dele, pode estar quebrado, mas está na mão dele e está sendo trabalhado. Está sendo feito algo poderoso, está sendo feito uma obra-prima. O diabo olha isso que você está passando para dizer que Deus te esqueceu, para dizer que Deus não se lembra de ti, mas nessa noite Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: olha, você pode estar quebrado como aquele vaso estava quebrado na mão do oleiro, mas você ainda está na mão do oleiro. Eu prefiro estar quebrado na mão de Deus do que estar todo inteiro longe da presença dEle,
aleluia, porque se eu tiver quebrado na mão de Deus, eu sei que Ele pode transformar a minha vida e fazer algo novo na minha vida. Ele pode colocar mais sede pela sua presença, Ele pode colocar mais vontade de buscar a sua presença. Algumas crises Deus não evita, Ele não vai deixar que isso não aconteça na tua vida, mas Ele vai usar isso que está acontecendo para trabalhar na tua vida. Aleluia. Talvez você nunca viu. Eu vim do interior e eu sei como é você trabalhar com barro, você amassar o barro. Aí o barro, sabe, continua um pouco meio duro, você coloca água, joga o barro, às vezes pisa em cima do barro para deixar mole e vai dando aquela forma até ficar algo do agrado do escultor. Talvez você esteja na mão dele, talvez você esteja quebrado, mas está na mão dele. Aleluia. Tem alguns que estão passando por um processo, mas está na mão dele. Era isso que Deus estava mostrando para Jeremias. Preste atenção, Jeremias. O barro pode até estar quebrado, mas eu continuo trabalhando. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai passar. Vai passar. A palavra de Deus, ela diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez o povo de Israel nunca achavam que ia sair do domínio dos egípcios, e Deus foi lá e tirou. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, mas Deus continua trabalhando. Tudo é aprendizado na nossa vida. Tudo para aqueles que amam contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro, Deus não desiste do que se quebra, Ele refaz para um propósito maior. Ele tornou a fazer dele um vaso conforme pareceu bem ao oleiro. Deus não joga fora, Deus não abandona, Ele refaz. Talvez seja seu casamento. Se você crê, Deus pode refazer o seu casamento. Talvez seja a sua saúde. Deus pode refazer a sua saúde. Aquilo que a medicina não conseguiu, Deus pode fazer na sua vida. Já teve coisas que médicos falaram para mim: você vai ter que conviver com isso o resto da sua vida. Teve uma época que eu tinha uma sinusite, que você batia assim, eu não sei se você batia assim, ó, você sentia oco. Você fazia sair aquela massa, e aí você sentia uma dor de cabeça tão grande que você precisava ficar, eu precisava ficar num quarto fechado, escuro. E aí a gente começou a orar. Eu ia no médico, o médico passava um monte de remédio e não resolvia. Tem coisas que Deus cura assim, e tem coisas que Deus cura e você nem percebe. Depois de muitos anos, que eu comecei a perceber que eu não tinha mais sinusite, que eu não tinha mais enxaqueca, que eu não precisava ficar mais no escuro. Se alguém perguntasse para mim que dia foi que Deus te curou, eu não sei, porque Ele foi curando de um jeito que eu nem vi quando Ele curou. Depois de muito tempo, quase um ano, eu comecei a ver, mas eu não estou sentindo mais, nunca mais eu senti isso. Então tem coisas que o oleiro vai trabalhando na nossa vida e dando forma.
Deus não desiste de quem se quebra. Deus não restaura para voltar como era antes, mas para fazer algo novo. Olha o que o texto diz: mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava, por isso ele amassou de novo. Então a pergunta é: será que a nossa vida está do jeito que ele deseja? Porque aprenda uma coisa, nós estamos em um processo, Deus está trabalhando na nossa vida. Você crê nisso? Amém? E a Bíblia diz que ele estava trabalhando, o oleiro estava trabalhando naquele vaso, mas não saiu do jeito que ele desejava. E aí o que ele fez? Ele começou a amassar de novo. Talvez a minha vida e a sua vida é exatamente isso. Não estava do jeito que Deus queria que tivesse. Você estava escapando, eu estava escapando. O que ele faz? Ele traz de volta. Não está do jeito que eu quero. Eu preciso amassar um pouquinho para poder dar uma nova forma. Eu preciso fazer com que ele entenda: olha, eu preciso voltar àquela comunhão contigo. Você lembra quando você aceitou Jesus? A fome que você tinha de ler a palavra de Deus. Uma vez, eu lembro que uma vez eu li João 3,16. E eu cheguei todo feliz para o pastor. Falei: pastor, Deus falou para mim, olha, que Ele me amou de uma tal maneira que Ele deu Jesus Cristo. Aí o pastor assim, sem sabedoria nenhuma, falava: mas isso aí tá, todo mundo sabe. Mas para mim era, sabe, aquela coisa do novo. Aquela coisa de ser surpreendido pela palavra. Às vezes você abre um texto aqui e fala: pá, o pastor vai pregar nesse texto de novo. Ei, amado, a palavra de Deus, ela diz: se nós não formos como uma criança, não tem como acessar o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Não tem como acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração e entender como uma criança, tudo que aquilo que é criança, que você fala para a criança, ela acredita, sim ou não? Mas tem coisas na nossa palavra que a gente não acredita mais. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é quando a gente se acostuma com a presença de Deus. O problema é quando a gente se acostuma com a glória de Deus. O problema é quando a gente se acostuma no ambiente aonde Deus está. Uma coisa que eu quero dizer para você e para mim nessa noite é que nós nunca devemos se acostumar com a presença de Deus. A presença de Deus, ela tem que ser sempre surpreendente para a nossa vida. A gente tem que acessar com reverência. A gente tem que buscar essa unção. Aleluia. Entra dentro da igreja e a gente não entra como a gente entrava mais, sabe? Hoje a tecnologia, hoje o ministério de louvor é uma outra coisa, mas naquela época você pegava aquelas irmãs do coque, hino da harpa, 212. Às vezes tinha um rapaz que tocava uma guitarra, sabe, desafinada, sem aparelho nenhum, sem pedaleira, sem nada, e ele corria atrás para tentar achar, sabe, mas a glória de Deus descia, porque era uma simplicidade tão grande. Louvores simples: com cego eu vaguei perdido, era sem ovelhas. Hoje nós temos louvores bonitos. Esses dias aí eu estava ali com o Fabinho me mostrou lá um louvor bonito. Aí o Fabinho falou para mim: pastor, esse louvor aqui é feito por inteligência artificial. Não tem mais aquela presença. Sabe, a gente vem aqui na segunda-feira agora a gente estava na oração, e aí a
A irmã Fátima, a mãe da pastora Lucivânia, senhorinha, ela que conduz o louvor. Aí ela pegou a harpa, e falar para você, e nós somos desafinados. Quando junta todo mundo, a igreja inteira afina. Mas quando é pouca pessoa, você começa a ver, mas a gente sente a presença de Deus. Hoje a gente tem um teclado, tem um fundo musical, tem guitarra, tem, sabe, fumaça, luzes, aleluia, mas falta o principal, a presença do nosso Deus. As pessoas saem alegres, sabe, com louvor bonita, mas o coração sai vazio. O texto está dizendo aqui, olha, o barro caiu e ele começou a fazer de novo, começou a fazer novamente. Sabe, quando eu falo aqui, eu me lembro, eu não estou fora disso, eu me lembro quando eu aceitei Jesus, o tempo que eu passava em oração na madrugada, o tempo que eu ouvia, que eu saía nos cultos, sabe, ar livre, para pregar, para falar do amor, tudo errado, mas a gente sentia uma presença, a gente ouvia umas coisas, sabe, que dava medo, que não tinha nada a ver, nem era bíblico lá, mas a gente tinha uma reverência pela presença de Deus. O que falta hoje dentro da igreja, para nós sentirmos, sabe, uma presença e sermos renovados por Deus, é voltarmos ao primeiro amor. E Deus nessa noite está dizendo, olha, o vaso não saiu da maneira que eu queria, então ele amassou e começou a fazer novamente. Deus não desiste do que se quebra, Ele faz novamente. Quarto, a última palavra sobre a sua vida sempre será do oleiro. Se você tiver sede, ou se você fizer uma oração simples, dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor renove a minha vida, faz de novo, faz com que eu sinta aquela paixão de novo, aquela vontade de estar na tua casa, aquela vontade, sabe, de ler a palavra. Esses dias eu comprei uma Bíblia nova, que ela é dessa altura aqui, ó, sério, um lançamento que teve, ela deve pesar acho que uns 5 quilos, a Bíblia, porque eu preciso aprender de Deus, e a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e eu acho que a tecnologia, ela é boa. Eu não estou falando aqui contra o celular, quando a gente não pode, quando eu sabe, eu estou em algum lugar que eu preciso ler algum versículo, eu vou lá, abro a minha Bíblia no app, mas eu tenho todo dia, eu tenho um tempo para ouvir Deus falar comigo. Martinho Lutero falava, se eu não orar pelo menos 4 horas antes de eu começar o meu dia, o diabo me derrota. Tem pessoas que já entram no dia derrotado, porque não teve um encontro com Deus pela manhã, porque assim, o diabo não descansa, e Lutero dizia, se eu não orar pelo menos 4 horas antes de eu iniciar a minha jornada de trabalho, nesse dia o diabo me derrota. Ei, eu não estou falando de que você tem que orar 4 horas pela manhã, e eu também não oro isso 4 horas pela manhã, não, mas eu preciso ter um tempo para ouvir Deus falar comigo, e é exatamente isso que ele estava dizendo para Jeremias. Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Pastor, aonde é a casa do oleiro? É aonde você construir um altar de adoração, para ouvir Deus falar contigo. É
numa cadeira quebrada, é dentro de uma rede, é num quarto, é no banheiro, mas tem que ser. Nós precisamos ouvir. A primeira coisa que a gente sabe, eu sou amante da tecnologia, mas a primeira coisa que a gente faz quando acorda é olhar o celular. Você pode esquecer a Bíblia, você pode esquecer a carteira, tem gente que esquece o documento do carro, ele não volta em casa, mas se ele esquecer o celular, ele pode estar lá perto do trabalho, ele volta. Ai, se nós amássemos e sentíssemos a vontade de estar na presença de Deus, igual a gente tem a vontade de estar conectado com o nosso celular. É assim ou não? Eu já sei esses dias. Esqueci o celular não sei aonde, já voltei. Aí um outro dia esqueci a minha habilitação. Falei, eu não vou não, ninguém vai me parar. Fui sem habilitação. Certo? Não, é errado. Por que eu contei? Porque eu estou dizendo que nós somos de uma geração que a gente pode esquecer tudo. A gente esquece a mulher em casa, o filho, mas não esquece o celular. Quantas vezes, a Sueli entrou de férias agora, mas quantas vezes tinha que pegar a Sueli 10h45? Quantas vezes eu esqueci a Sueli lá na escola? E ela ligava para todo mundo, pai, se esqueceu de mim. Aí quando eu olhava, meu Deus, tem que pegar a Sueli. Mas o celular, se eu esquecer, eu busco. Então a última palavra sobre a vida sempre será do oleiro. Que nós possamos ouvir a voz daquele que quer nos dar a direção. Você está perdido, irmão? Escuta a voz de Deus. Você está perdido? Escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Eu não sei para onde ir, sabe? Eu estou perdido. Aí Deus, você está perdido? Então vem cá que eu te ajudo a te encontrar. Que nessa noite nós possamos ouvir a voz do oleiro. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Se você é assim como eu, você necessita voltar a ouvir a voz de Deus. Sabe, Deus está falando, Deus quer falar, mas Ele quer desafiar você nessa noite a ouvir a sua voz. Se você quer que Deus renove o teu espírito, renove a tua fome, a tua vontade de ouvi-lo, de ter a direção, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar junto com você nessa noite, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. Se essa palavra falou contigo nessa noite, e você diz, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, sai do seu lugar, vem aqui no altar. Eu quero orar com você nessa noite. O texto diz, desce na casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O salmista diz, de madrugada, Senhor, te buscarei, pois a minha alma tem sede de ti, como a corça anseia pela água, assim a minha alma anseia por ti. Espírito Santo de Deus,
Senhor, nessa noite, Pai, traga um avivamento, Senhor. Senhor, faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Queremos, Deus, sentir a Tua presença, como sentimos, ó Deus, quando entregamos a nossa vida a Ti pela primeira vez, Pai. Nessa noite, meu Deus, traga um avivamento no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, reaviva, ó Deus, a chama, ó Deus, que está quase apagando no nosso coração, ó Pai, que possamos, ó Deus, aleluia, sentir a Tua presença, Pai, que possamos, ó Deus, ter desejo, ó Deus, das coisas do céu, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Vem Espírito Santo de Carabassuri Andarai. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Ah, como a Tua palavra diz, assim como a coça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma, ela tem sede do Deus vivo, ela tem sede da Tua presença, Deus, ela tem sede, ó Deus, de ouvir, ó Pai, o Senhor falar, aleluia. Ô Espírito Santo, fala nessa noite, Espírito Santo, fala nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, aleluia, renova, Senhor, renova a Tua presença, Senhor, renova a fome, Senhor. Ai, que carabassuri andarai. Vem Espírito Santo de Deus. Senhor, batiza com o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Batiza com o Teu Espírito Santo nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem Espírito Deus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Oh Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Renova, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor comece, ó Deus, um avivamento no nosso coração, Pai. Que nessa noite, ó Deus, a nossa vida seja impactada pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua direção, ó Pai. Tem pessoas aqui, ó Deus, que estão se sentindo quebradas, ó Pai, machucadas, ó Pai, mas que o Senhor possa fazer um vaso novo, Pai. Faz um vaso novo, Senhor. Deus está transformando a tua vida nessa noite. Aleluia. Deus está transformando a tua vida. Aleluia. Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece aquilo que você está passando. Aleluia. Ele conhece a porta que precisa ser aberta na tua vida e a porta que precisa ser fechada. A palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Aleluia. Oh Espírito de Deus, Pai, eu abençoo, meu Deus, a Tua igreja nessa noite, Pai. Aleluia. Levante a sua mão direita para o alto, repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que a partir de hoje eu ouvirei a Tua voz com mais clareza. Renova a Tua presença na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Fica aí na frente. A minha oração é que nessa noite Deus vai começar a chamar você, assim como Ele chamou Samuel. Samuel ainda era garoto e a Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel, Samuel. Talvez você vai acordar de madrugada como eu acordei essa madrugada. Você vai achar que é para tomar água, mas você não vai sentir mais sono, vontade de dormir. Você vai estar descansado. É o Senhor te chamando para falar contigo. É o Senhor te chamando para te dar a direção. Muitas vezes a gente está perdido, sem saber para onde vai, mas sabe, Deus vai na frente. A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto sem direção nenhuma, Deus ia na frente através de uma nuvem. Deus ia na frente através de uma coluna de fogo.
e Deus vai na sua frente, através da presença de Jesus Cristo na tua vida. Amém? Estenda suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite foi transmitido para a tua igreja. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai. Que o teu povo possa desfrutar e viver o melhor do Senhor aqui nessa terra. Eu profetizo, ó Deus, uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira extraordinária. Eu profetizo, ó Deus, que as pessoas vão ouvir a tua voz, vão ter a direção, Pai. Aquelas decisões que eles estavam indecisos, não sabendo tomar uma decisão, ó Pai, a presença, a tua sabedoria vai vir sobre a vida deles, Pai. Eu abençoo a vida deles para que eles possam viver o melhor do Senhor nessa terra, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e a comunhão, aleluia, de Jesus Cristo esteja no meu e no seu coração. Que você diga: Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Lá na frente está os devocionais de 2026. Você já pode adquirir o seu lá na frente.